Mais um dia de aquece aqui, pra gente ir se preparando para o nosso curso, que começa segunda-feira, já dia 27. Se você não se inscreveu ainda, o link tá na bio. E hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial, sobre a jornada da heroína. Boa noite, vão entrando, fiquem à vontade, me contem aí o que vocês estão fazendo. Vocês estão tomando água, tomando café, tomando um vinhozinho? Melhor não saber nada, assim posso entender. Eu botei essa música aqui para receber a minha convidada maravilhosa de hoje. Enquanto eu espero ela chegar, espero vocês entrando aí, né? Vamos imaginar que a gente está numa sala, né? Aí todo mundo vai entrando, vai achando seu lugarzinho, vai ficando bem confortável. Enquanto vocês forem entrando, vou pedir uma gentileza para vocês. Pega o dedinho e taca nesse coração que tem aí embaixo, para que o Instagram avise as pessoas que a gente está aqui batendo esse papo, que vai ser muito precioso, tenho certeza absoluta. E oi, gente, olha aí, maravilhosa, já entrou, perfeita. Então, gente, e compartilha, tá? Com as rainhas que vierem à sua cabeça. Pensou em alguém? Manda pra pessoa. Abre ali o aviãozinho, vê quem é que tá ali, quem é que pode se interessar por essa live, tá? Então, deixa eu contextualizar um pouquinho, né? Antes de chamar a nossa maravilhosa... Ai, gente, eu tô nervosa, confesso, tô nervosa. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma estrutura, né? Um conceito que não é novo, né? A gente não está inventando nada de novo. Muito pelo contrário, né? É um conceito muito antigo que às vezes vai se esvaziando de significado por não ter esse reforço, né? E essa história, né? Essa história da jornada da heroína, a jornada do herói, como é mais conhecida, né? Ela nos dá a força que às vezes a gente precisa para enfrentar alguns desafios. E é por isso que eu chamei aqui essa rainha maravilhosa, deusa perfeita, potente, dona de si, do mundo, para falar comigo sobre isso. E eu vou chamar ela agora. Cadê você? Deixa eu botar a música, porque eu gosto de receber com música. Vou botar a música. Tudo de você, melhor não saber nada. Sobre tudo de você. Assim posso. Olá, minha rainha! Oi, linda! Deusa! Tudo bem, bom? amor? Tudo ótimo, melhor agora. Muito feliz de te ver aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz, muito honrada, muito grata por esse encontro nosso. Saudades de você aqui, amiga! Tô aqui no sofá, que a gente ficou conversando horas e horas e horas e horas. Fala, meu amor, se eu pudesse voltar, era agora. Mas, enfim, pelo menos a gente tem essa possibilidade, né? De trocar assim também, então também é gostoso. E aí, meu amor, dá teu boa noite aí pro pessoal. Já falei um pouquinho de ti, mas sabe que eu só jogo confete, né? Se tu quiser botar mais alguma coisinha aí, fica bem à vontade. Saudade, Bia. Bom, rainhas, águias maravilhosas. É um prazer enorme estar aqui com você, amiga amada. Eu sou Zaza Rumi. Eu sou terapeuta integrativa, terapeuta sistêmica, e há um tempo estou nesse servir aqui com mulheres, principalmente pelo Instagram. Me considero uma mulher medicina, então estamos aí atuando em várias áreas, né, da cura, da medicina, da saúde. E tive a honra de conhecer essa mulher através do meu trabalho.
E desde então nos tornamos parceiras de jornada, né, amiga? Amigas, companheiras, a gente tá rolando alguma coisa com os meus felinos. Deixa eu ver se eles se resolvem ali. Tive a honra, né, de te conhecer e daí, desde então, a gente vem trilhando essa jornada como parceiras, amigas. E é uma grande honra estar aqui para falar desse tema que eu amo, que é essa jornada arquetípica que está presente em cada uma de nós. Linda, maravilhosa. Ai, amiga, eu tô toda emocionada, eu tô me segurando aqui. Mas vai dar certo. Eu também estou emocionada, tá todo mundo. Vou colocar um filtro aqui. Rainhas, então, como a Zazá falou, né, a gente se conheceu através do Instagram, né? Eu conheci ela exercendo todo esse trabalho aí lindo, maravilhoso, de cura e de muito amor, né? E um dos primeiros vídeos, uma das primeiras lives que eu vi ela falando, inclusive, foi sobre esse assunto, sobre a jornada da heroína. Então, quando eu convidei ela, eu pensei, meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu queria falar com a Zazá, o que é que eu vou pedir? Eu pensei, é isso, porque eu lembro que aquela live foi muito importante para mim naquele momento, e foi uma coisa que eu consegui identificar que já existia na minha vida, eu já tinha aquela compreensão, só que inconsciente. Só que, né, não sabia o que era exatamente. Ela deu o nome, ela nomeou aquilo para mim. Então, foi muito importante. E, bom, vamos começar, talvez, explicando um pouquinho para as deusas, para as rainhas aí, do que se trata, né, essa jornada, o que é a jornada da heroína, né? Então, eu achei super lindo isso que você falou, né, Tami? Que eu já entendia, já existia, já era presente dentro de mim, já se manifestava através de mim na minha vida, mas ninguém nunca tinha dado um nome, né? Eu não sabia, não estava explicado. E aí vem alguém de fora, né? Então, uma pessoa na internet, eu também não conheci através da internet, conheci através daquele livro lá, que até você já leu também, Feminino Sagrado. Mas vem algum conteúdo externo e se conecta, né? O que a gente chama de sincronicidade. Então, aquela coisa externa bate aqui, conecta comigo e tudo faz sentido. Esse é o poder dos mitos, das jornadas arquetípicas, né? Tava pensando nisso, tava na represa, vendo o pôr do sol com as minhas amigas, e aí uma delas perguntou, é sobre o que a live hoje? Eu falei, sobre a jornada da heroína, conhece? Ela perguntou assim, né? Pra que serve isso? Aí me tocou tanto, né? Porque pra mim serviu assim. Fiquei pensando nisso, né? Quando a gente escuta uma história, a gente lê uma história, a gente se conecta a um nível pessoal, né? Então a gente vê uma mulher contando nas palavras dela o que ela sentiu e aquilo toca no nosso coração no sentido de estamos juntas, eu não estou sozinha, tem mais pessoas que sentem as mesmas coisas, que passam pelas mesmas histórias, né? Vivem as mesmas experiências de alguma forma, em algum nível. E aí, quando a gente entende as jornadas arquetípicas, né, que não é mais só algo que eu senti igual, é todo um caminho que eu percorri, que várias e várias pessoas já percorreram a seu modo, né, a sua forma. Aí o que eu sinto é que essa sensação de eu não estou sozinha extrapola a esfera interpessoal e vai para o eu não estou sozinha no nível universal, né, inconsciente coletivo, né? Então eu acho que é isso, é que essa sensação de conexão com algo maior, né? Que tá ali, que tá presente em todo mundo. Eu senti isso quando eu entrei em contato. E o que é a jornada da heroína? É uma jornada arquetípica. Então, da mesma forma que a gente segue, nossa psique segue padrões, né? Como estudamos nas deusas, como estudamos através dos animais, até mesmo através da astrologia, tem um componente arquetípico, né? Então, da mesma forma que a gente assume algumas histórias predeterminadas, a nossa jornada também vai sendo puxada, né, para encontrar alguns pontos em comum que nos levam a um objetivo. E o herói ou a heroína é aquela pessoa que sai em busca da sua consciência, né, da expansão da sua consciência, em busca de si, do seu self.
Eu gosto dessa imagem, amiga. Eu ia até desenhar pra gente, mas eu esqueci de ajeitar o iPad aqui. Mas é como se fosse uma espiral e ela é o nosso self que vai puxando, né? Exercendo essa força magnetizadora. São jornadas arquetípicas, né? O que você sente, amiga? Perfeito, amiga. Então, antes da gente entrar aqui na live, né, eu estava dando uma estudada em alguns conteúdos que eu já tinha visto em outro momento, mas hoje parece que cada vez faz um sentido diferente, né? Faz mais sentido e diferente. E aí uma coisa que me veio, assim, é que é muito aquela coisa dos simbolismos, né? Do arquétipo, né? Símbolo. É como se a gente tivesse disponível placas de direcionamento, avisos, sinais, mas a gente não sabe ler. A gente não tem essa percepção, né? A gente não... Às vezes a vida manda os sinais, você até falou, né? Essa semana, não sei se é essa na outra, sobre os sinais que a vida manda, né? E eu sinto muito isso, eu sinto que a vida está o tempo todo conversando com a gente. Né? Até no post ali que eu coloquei anunciando a nossa live, eu falei, a natureza não dá ponto sem nó. Existe uma ordem, existe um processo, existe um caminho, né? E nesse caminho existem sinais. E eu sinto isso, eu sinto que eu não sabia ler os sinais, mas eles estavam ali, eles existiam, e de alguma forma, meio torta ali, meio bagunçada, eu ia indo, né? E é isso, pensando nessa trajetória, né, e pensando assim, da onde que vem, claro, eu não vou saber explicar no sentido do, por exemplo, que o Jung explica, do inconsciente coletivo, mas tem também aquela coisa do mundo das ideias, né, do Platão, que é aquele mundo que a gente enxerga, é um mundo que, né, um mundo das ideias, ele não é palpável, ele não é físico, mas é como se aqueles conteúdos estivessem esperando qualquer manifestação, qualquer possibilidade, qualquer abertura para se manifestar através da gente, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei inconscientemente, sem saber que eu acreditava, na materialização das coisas, né? Então, assim, penso uma coisa, idealizo uma coisa, sonho com algo, e aquilo se materializa. E aí, hoje, eu faço essa conexão também com a jornada, né? Porque no momento que tu sonha com algo, idealiza algo, vai em busca desse self, né? Que seria o teu, né? Sei lá, a tua essência, talvez. Sim, acho que sim, né? Para cada um é algo, né? Pois é. Mas, enfim, se for essência, né? Vai existir esse caminho. Né? E esse caminho existe para todo mundo. Então, eu sinto assim, um pouco. É muito lindo, né? Porque é justamente isso. Então, a gente tende a ver as coisas muito isoladas, né? Então, isso daqui é isso daqui, e aquilo dali é aquilo dali. Então, essa é uma coisinha X, aquela é uma coisinha Y, e a gente não faz as conexões que são tão necessárias, tanto do concreto com o simbólico, quanto as conexões entre os acontecimentos, né? Então, por exemplo, tô lá passando por tava conversando, né? Sobre, tô passando por altos e baixos na vida, né? Então, tô passando por uma fase, assim, lá no fundo do poço, e, ai, meu Deus do céu, tem que passar logo, eu não aguento mais isso, e que saco a vida, tipo, Deus, você tá fazendo algo errado, né? Tipo assim, oi, lindo, não foi pra essa vida aqui que eu me inscrevi, por favor, cadê, né? Então, a gente fica brigando com a vida, né? Brigando. Só que se a gente entende, então, quando eu entrei em contato com esse conteúdo, eu tava no auge da minha no auge não, né? Assim, no fundo do poço da minha depressão. E para mim aquilo ali não parecia ter saída, eu não enxergava a saída. Né? Para mim era aquilo ali a vida inteira. E aí cai este livro que fala sobre várias mulheres, a história de várias mulheres que de alguma forma se conectaram com o sagrado. Então tem professoras, tem médiums, tem raizeiras, né? Que viveram uma vida e cada uma a sua forma se entregaram a algo maior. E aí as pesquisadoras brasileiras, entrevistando cada uma delas,
entendeu que elas também tinham percorrido a jornada do herói, que é essa jornada arquetípica que foi descrita por Joseph Campbell lá em 1900 e bolinha, faz um tempo, né? Então ele foi um grande, acho que chama mitólogo, mitologista, não sei. Mas ele estudou, ele passou a vida inteira estudando mitos, né? E aí a Laura tá aqui, minha amiga, que eu acabei de citar aqui na live, né? Que ela perguntou, mas Azar, pra que serve isso? A gente tava curtindo o pôr do sol. Obrigada, Laura, por essa contribuição. E aí, todas elas já tinham percorrido. E aí, quando eu percebi que tinham várias delas que tinham passado pela depressão, e a depressão foi uma das partes da jornada da heroína, né? Então, uma das partes da sua história que fez ela ir mais em direção a si mesma, se encontrar. Então existe algo depois daqui. Isso daqui não é o ponto final, é a parte de uma jornada. E é o começo dela, então tem muita água para rolar. Então, falando, acho que bem rapidinho das fases, que eu acho que vai ficar mais fluido, né? Então, primeiro é o mundo, até anotei aqui para não me perder que a Psyelle é daquele jeito, né? Eu também anotei. Não podemos... Então, primeiro a gente está no mundo comum, que é a vida. E aí é importante, né? Quando a gente encontra essa força da heroína, nem que seja ali no comecinho da jornada mesmo, a gente descobre um elan vital, uma vitalidade, assim, uma volição que faz a gente ir em direção. Então, não tô mais brigando com a vida que, saco, tipo, aquele ex-embuste, ai, meu Deus, que saco, ir pra faculdade. Eu ficava assim, né? Vem uma força e impulsiona a gente para frente. Então, não tô mais vítima diante daquela situação. Aquilo ali tá se apresentando para mim, para que eu possa me forjar. Foi, como você falou, a natureza não dá ponto sem nó, né? Foi desenhado, arquitetado para que eu possa desenvolver as habilidades que eu preciso naquele momento. E nem sempre vai ser uma habilidade, vou desenvolver a minha habilidade de tirar selfies na Tailândia, fotos na Tailândia. Às vezes vai ser uma habilidade, tipo, administrar o seu tempo, né? Então vai, um monte de coisa. Administrar o seu dinheiro. Aquele período que as dívidas não param de surgir. Vai aprender a se relacionar melhor e a gente entra em uma crise no relacionamento. Não que precise ser doloroso, né? Uma crise. Mas pode ser. E quando a gente está preparada para isso, a gente vai com outra força, né? Com outra postura interna. Que é a da heroína, não mais a vítima das circunstâncias. Ai, meu Deus. Não é? Total, falei demais, me empolguei aqui. Por favor, fale mais. E amiga, tava pensando aqui, para mim, antes da gente falar, né, assim, mais dos passos, né, começando ali pelo mundo comum, né, pelo mundo do cotidiano, aquele mundo que, tipo assim, tédio, né, que nem a Bianca falou ontem comigo na live, tipo, tédio é aquele momento que não existe nada mais significativo, não existe nada que dê aquele brilho, né, que dê... então, naquele momento que a gente está ali no mundo comum, mas, enfim, eu estava pensando que eu descobri, né, digamos assim, a jornada da heroína, mais nesse sentido mais bonitinho, né, contextualizado, no pior momento da jornada. E aí eu queria saber se para ti também foi assim, se tu também descobriu a jornada no pior momento, ou se foi em algum outro momento. Foi desse jeito, né? Eu não sei como esse livro caiu nas minhas mãos, não sei até hoje. Tava tentando lembrar, mas eu tava lá mega deprimida, não fazia nada, tinha trancado a minha faculdade, né? Realmente, eu não fazia nada. Tinha dia que eu não levantava da cama, que eu era puxada, né? E aí, não sei como caiu na minha mão. Eu sei que um belo dia eu tava lendo esse livro, acho que eu devo ter visto alguém falando no Instagram. Eu sei que era um livro que eu já tinha há um tempo. E apareceu, né, pra mim. E foi essa volição, né? Foi essa força interna, essa potência que eu nem sabia, que é a comunhão, né? Aquele sentimento de pertencimento. Então, de repente, não pertencimento a nível familiar, mas... não a nível familiar, mas a um nível sistêmico, né? Interpessoal, coletivo.
Então, na verdade, não é a jornada da heroína, é a jornada do herói. E aí é muito interessante porque existe uma jornada da heroína. Só que aí, minha filha, tu precisa ter dado, já precisa ter se virado e revirado várias vezes para começar a entender a jornada da heroína, né? Então é outra coisa. Mas essa jornada do herói, ela foi observada a partir dos contos e são heróis, são homens. Mas ela se aplica perfeitamente à nossa jornada também, como é esse livro que eu estou citando, que se chama O Feminino e o Sagrado. E aí é um livro de pesquisadoras brasileiras que reuniram várias mulheres que tinham conquistado várias coisas, né, internas e externas. Tanto que eu lembro que tem um mínimo de idade, né? Eu acho que é 40 e poucos, não tem novinha, né? Não tem as menininhas que estão aí começando, né? Dando a sua primeira volta. E aí, enfim, Eu fico até com medo. né? Então imagina, tem uma parte no livro que eu sempre falo, eu amo essa parte, que ele fala assim, elas falam assim, né? São mulheres. Quando você encontra uma mulher potente, uma mulher forte, né? Uma mulher amorosa, de verdade, né? Uma mulher consciente, madura, isso sou eu com as minhas palavras, né? Mas a ideia é essa. Você honre-a. Porque não foi através de lererere, tchananana, tipo, zoeirinha e balbúrdia, né? Tipo, coisas simples da vida que ela chegou nesse lugar. Esse lugar de maestria, de maturidade, ele é conquistado através de ciclos, né? De jornadas. E a jornada nunca vai ser isso daqui, né? E nem isso daqui. Ela vai ser isso daqui, né? Vai. E se repete, né? Então, senão a gente não vai falar desse... A gente vai revezando, né, amiga? Então, a primeira etapa é o mundo comum. Então, a vida como ela é, eu como eu estou, eu no nível de consciência. Então, lembre que a jornada da heroína é uma jornada de expansão da consciência, né? E aí nunca para. Então, são várias jornadas que a gente vai. E aí, de repente, algo acontece. O que é esse algo? Chamado aventura. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença, pode ser uma viagem, pode ser um livro que você faz, pode ser um curso que te abre, né? Então, não é algo... Às vezes é algo, como a Tami falou, né? Então, às vezes é algo que conversa comigo internamente. Conversa. E aí eu quero adentrar nisso. Ou eu sou puxada para isso, né? Eu sou empurrada, vai. Para mim foi uma depressão, né? E aí depois disso, não é essa, né? Não é, vou entrar nesse mundo, vou em direção a mim, eu vou. Não, às vezes tem uma recusa ao chamado, né? Que é uma resistência. E aí eu acho muito interessante a gente entender isso, porque muita gente, muita mulher potente, muita mulher maravilhosa, assim, cheia de presentes para dar para a vida, desiste na primeira resistência que se apresenta, né? Então, a primeira resistência, ela já, não, deu errado, acho que não era para ser, sabe? Não, gata, é uma parte da jornada. Vem resistência, às vezes é uma mãe que fala alguma coisa, às vezes é um marido, um pai, às vezes é uma circunstância da vida, recusa o chamado. Mas se você persiste, você entra em outra camada, outro passo, que é a primeira travessia. E aí, mais uma vez, né, acontece um processo de transformação interna. Então, uma experiência pode ser uma viagem, pode ser um encontro, pode ser um relacionamento, pode ser um término. Várias coisas, várias situações se apresentam para que a gente desenvolva e se forje nessa direção. De que tipo de lição eu preciso aprender? Que tipo de habilidade eu preciso conquistar internamente? Que tipo de história interna eu preciso reescrever, né? Olha, Ana, a jornada pode ser uma espiral em expansão e continuando. Como é? É exatamente isso, né? Perfeito, Ana. Você quer falar alguma coisa, amiga? Tô te ouvindo, Tá aqui, me ouvindo? tô te ouvindo. Então sigo, né? E aí, às vezes, primeira travessia, eu sigo com a minha volição.
coração, né? Com esse fogo interno que vai me aquecendo, vai me incendiando e vai me levando. É muito importante a gente sempre estar entendendo que precisa desse fogo interno aceso, porque mulher é um monte de resistência que aparece, a resistência interna, né? Então, os primeiros inimigos a serem conquistados são os internos. Depois a gente vai para a resistência sistêmica, né? As lealdades, esse campo imenso. Então é muita coisa puxando a gente, mas se a gente tem esse fogo interno, a gente vai, às vezes vai aos trancos e barrancos, mas vai, né? E aí, de repente, se apresenta um mestre, uma pessoa que já tá lá na sua frente. Tipo assim, ela já, aquilo ali, aquela treta que você tá passando, que, meu Deus, é o fim do mundo, oh meu Deus do céu, como eu estou vivendo essa coisa maravilhosa. Oh, meu Deus, né? Aí vem uma pessoa e fala, isso daí já passei várias e várias vezes. Vem cá, chega junto que eu te mostro. Então eu tive vários mestres. O meu mestre que, assim, eu carrego no coração é o Fernando de Freitas, que foi, assim, eu nem sei explicar, né? A imensidão da transformação que veio para mim a partir da vida deste homem, né? Honro muito, agradeço muito. E ele era médico e eu estava na faculdade de medicina. E ele era terapeuta e ele veio assim, né, e apontou para minha vida, assim, me fez olhar a minha vida não aquele, né, aquele nível de consciência que eu estava vendo. E aí ele abriu tudo. E aí eu lembro a primeira constelação que eu fiz, né? Eu lembro que eu saí de lá, eu descobri um trauma que eu vou ressignificar e a minha vida inteira. Meu Deus do céu! E aí eu tava me achando, né? Tipo, nossa, como eu sou evoluída. Aí as pessoas ao meu redor, né? Então, meu namorado, minha cunhada, outras pessoas que também estavam percorrendo essa camada a sua jornada de heroína, falaram, Zazá, isso daí é só a primeira camada, relaxa, que tem muito mais. Aí eu, não, gente, não tem mais nada pra eu descobrir, não tem, né? Já me conheci, né? Prazer. Eu entendi. Né? Pronto. Então essa é a potência da gente saber que existe um caminho a ser trilhado, né? E aí a gente vai, né? Então é importante isso do mundo adulto, né? Acho muito interessante a gente trazer, né? Fazer esse link. Adultos pagam um preço. Então às vezes a gente está lá, né? De perna cruzada, esperando a vida aparecer com uma bandeja e me dar aquilo que eu desejo. Mas assim, eu mesmo fazer alguma coisa naquela direção, não, eu quero esperar. Só que adulto paga o preço. A criança, não, vou ter que estudar, vou ter que fazer uma faculdade, vou ter que aprender isso. Não, dá muito trabalho, é muito difícil. Quando a gente está nessa falta de evolução. A adulta não, ela paga o preço, ela banca aquela escolha, ela se aprofunda. Então tem essa parte, depois do encontro com o mestre, que é a parte do aprendizado, que é uma busca ativa, e mais do que uma busca, é um comprometimento interno, né? E aí eu vou onde eu tiver que ir, eu vou. E eu vou estudar, e eu vou me dedicar. E se é isso que eu quero, eu estou disposta a canalizar, me movimentar toda a minha energia interna naquela direção. Isso é um comprometimento interno que move montanhas, né? Dentro e fora. Então, a partir desse momento que a gente se compromete, as sincronicidades começam a aparecer. E aí é uma amizade que você faz, é uma pessoa que você conhece, que te abre um portal, assim, você chegou naquela situação a partir da forma mais aleatória possível. E aí vem, né, aquilo, assim, aqueles momentos que, né, os caminhos se cruzam, aí aparece uma pessoa que te convida para fazer um curso, te convida para fazer uma viagem, e aí está a chave, aí está uma grande passagem. Mais uma etapa. Só que não é fácil. Porque quando você te movimenta, a vida movimenta junto, né? E na mesma proporção, né? Na mesma intensidade. Aquela lei do Newton, né, amiga? Não sei qual que é, não.
Certeza que alguém aí sabe. Deixa eu até ler o que a mulherada tá falando aqui, porque às vezes a gente fica falando, né, amiga? E eu gosto da troca. Olha, Rafa, eu Maria vejo do essa Céu, mulher. Maria. A Rafa mandou assim: eu vejo essa mulher potente em ti, Zazá. Te honro. Oh, eu também, amiga. Obrigada. Linda. A Ângela tem muita volta para dar. Graças a Deus, né? Tem muito desafio pra gente enfrentar, tem muita vida pra gente viver, tem muita música pra gente dançar, tudo faz parte da jornada, né? E aí é isso. Um amigo, o namorado de uma amiga minha fala assim, né? Ele lidera grandes grupos de grandes empresas, assim. Às vezes ela era minha vizinha, né? E às vezes eu escutava ele falando. Então a árvore que não tá crescendo tá morrendo, né? Então a gente tá o tempo inteiro, esse inconsciente coletivo que a gente está inserido dentro, o tempo inteiro apresenta essas oportunidades para a gente se desenvolver, porque a lei da vida é movimento. E aí a gente que escolhe para onde que a gente quer movimentar, para onde a gente quer caminhar, né? A gente sempre pode ir em duas direções. E aí vem mais uma travessia, né? Então, às vezes é alguma coisa que muda o rumo totalmente. Às vezes é uma necessidade de assumir o risco, né? De bancar. Esses dias lá a gente está fazendo uma mentoria linda, né, amiga? E uma das mentorandas mandou assim: ai, Zazá, eu tive coragem de falar nos stories para as pessoas, assim, que eu tava mergulhando nesse mundo, né? E eram pessoas que não têm essa abertura para esse mundo mais simbólico, são pessoas mais concretas. E foi tão importante para mim, mas me deu um medo, me deu isso, né? Então, contando todo o processo. Gente, isso é uma travessia, né? Eu assumi a minha postura, eu assumi a minha identidade, eu bancar ela. Tipo assim, eu lembro perfeitamente de um momento assim, que foi quando eu decidi anunciar no meu Instagram que eu era terapeuta. Aí eu decidi anunciar sessões. Eu, gente, o povo da medicina vai me olhar e vai falar assim, ela tá doida. Aí eu, vou falar do mesmo jeito. Eles que falam, então isso é um movimento, né? É tão simples quanto eu pegar o celular e falar, oi, gente, então, eu fiz uns cursos de meditação, disso, agora eu tô oferecendo sessões. É tão simples quanto eu pegar o meu celular. Mas a movimentação interna que isso precisou, né, para se materializar. E a resposta que eu recebo, aí já é outra história. E aí o limite, chega o limite, a 8ª etapa. Maiores desafios, ciclo de vida, morte e vida, rito de passagem, deixar morrer sua antiga versão. Quem nunca, gente, é o que mais me aparece. As rainhas assim chegam para mim, Zazá, tá tudo desmoronando. Eu perdi o emprego, terminei com o namorado. A minha mãe não sei o que, Zazá, socorro. Meu Deus do céu, eu já sei que ela tá num momento de limites, Por que cara. eu entrei nessa? Já sei que é justamente aquele momento que a gente troca de pele, né? Troca de casca. O que é velho não tem mais espaço. A gente já tá na 8ª parte da jornada. A gente já adquiriu muita consciência. Para a gente chegar no próximo nível, o velho vai ter que ruir de alguma forma. Às vezes é uma forma meio caótica. Às vezes não. Né? Não precisa ser sempre, mas às vezes é. E é isso que eu acho massa, né, amiga, dessa jornada e de todas as jornadas arquetípicas. É tirar esse véu, né, do isso é bom, isso é ruim, isso eu deveria estar vivendo, isso eu não deveria estar vivendo. Isso eu quero que dure para sempre, isso eu quero que acabe logo, pelo amor de Deus. Porque essa recusa, né, interna é só um posicionamento interno, mas faz toda a diferença, né? E aí, depois que a gente passa desse limite, né, dessa troca de casca, desse caos interno, externo e tudo, ciclo de vida e morte mesmo, né? Às vezes a gente até sente como uma morte mesmo, vem um luto junto da nossa antiga identidade. A gente encontra a nossa bliss, que é esse fogo interior aceso, né? Que é essa vontade canalizada, que é essa expressão de algo que me move internamente, que eu realmente me apaixono e que aquilo me transforma por dentro.
a ponto de eu me sentir no meu lar, né? De eu me entregar. E aí eu olho para todos aqueles passos para trás e eu falo, como valeu a pena. Obrigada, universo, por tudo. Tipo, eu lembro que naquela época que eu tava vendo, tava foda, eu tava xingando tudo, eu tava... Mas eu, assim, esquece, tá? Eu sabia, eu precisava daquilo. Agora tudo faz sentido. A gente precisa ter caminhado para poder olhar para esses passos. É como se fosse um balão, né? Indo embora. Quanto mais ele sobe, mais distante ele fica. E aí mais ele pode se conectar com outras estrelas, né? Fazer uma constelação. Então não é mais aquele fato isolado. Então vamos supor, não era só a minha depressão, voltando lá no começo. Não era só assim... É só uma doença. Era o que eu precisava fazer, o que a minha alma estava me convocando, né? Foi a expressão de dores que estavam lá dentro. De alguma forma, elas vieram para a superfície para eu curar. E que bom que dentro da minha jornada, com as minhas ferramentas, eu consegui transformar aquilo em uma parte da jornada, né? Só que aí, meus amores, assim, aí a gente vai para o Quiron, né? Que quem gosta de astrologia, você, né, amiga? Que ama. Quiron é o guerreiro ferido, né? E aí, todo mundo tem isso no mapa. E aí, quando o Quiron descobre o que... Então, ele tem uma dor que não sara, né? Como aquela outra mitologia, né? Que a gente fica carregando uma pedra. Uma dor que não sara. Mas nesse processo de aprender a cuidar de si, mesmo que às vezes essa ferida não sare, eu descubro tanta cura, tanta medicina, tanto poder, né, de transformar, que não tem como eu guardar aquilo pra mim, né? Tipo, não, é meu, me dá. Ninguém mais vai viver essa felicidade. Percebe que a gente já percorreu tanto que muito de nós já morreu, né? Muito de nós. A gente vai viver várias e várias vezes porque tem muita coisa pra morrer, né? Muita coisinha aqui. Mas muito de nós já morreu. E aí, muitas dessas cacas, né? Desses becos escuros. E aí não faz sentido eu guardar aquela medicina pra mim. Eu quero compartilhar com o mundo. Eu quero que outras pessoas provem dela. Eu quero que outras pessoas vivam ela, experienciem, possam, né, sentir isso que eu tô sentindo. É muito bom. Não dá pra guardar pra mim. E aí eu faço esse meu caminho de volta, que eu reestruturo toda a minha vida. Então, aí, né, realmente, gente, assim... Eu lembro de uma vez que eu voltei, logo depois de uma dessas fases mais difíceis, e parecia, agora mesmo tá assim, né? Eram as mesmas coisas, mas vendo de uma forma completamente diferente a imagem, né? A forma que eu percebo, por exemplo, a maternidade, hoje é muito mais clara. Eu vejo as coisas mais claras. Eu tava lembrando, assim, procurando a sala de uma médica que eu já rodei há um tempo atrás, né? Aí eu procurando, gente, vocês sabem onde a doutora Glaucia atende? Aí a minha amiga falou, é aqui nesse corredor. Eu falei, não, porque eu lembro perfeitamente que era num corredor muito escuro que eu tinha aula com ela. Ela, não, amiga, sempre foi aqui. E é um corredor claro, ou seja, eu vi aquilo escuro porque era a fase escura que eu tava, né? Então, todo esse caminho de volta, que vem acompanhado da ressignificação, né, que eu ressignifico o meu mundo interno, meu mundo externo, as minhas relações, a minha vida, né? É um processo, é muito lindo, é muita cura. E aí eu retribuo para o mundo. E esse retribuir para o mundo, ele acontece de várias formas, né? Então hoje no mundo digital, que às vezes a gente tem, sei lá, lives com 1.000 pessoas assistindo, 15.000 pessoas assistindo. Às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que contribuir. Ah, aquela pessoa está contribuindo com o mundo, eu não. Né? No dia que eu estiver falando para tantas pessoas, eu vou estar... Gente, não, essa contribuição para o mundo é dentro da nossa casa, nas relações, é no trânsito, é no nosso trabalho, fazendo aquelas mesmas coisas, é vendo as mesmas pessoas que a gente vê todos os dias, né? Primeiro na esfera doméstica, é com a nossa mãe, é com o nosso pai, é com os nossos bichinhos. É assim, né? É assim que começa. Essa é a retribuição do mundo para o mundo. Não precisa ser... Ai,
Nossa, preciso falar para... Não, gente, começa, né? Onde você tá agora, semeia, né? Brota onde você tá agora. E essa é a jornada. Eu vou postar lá no meu Instagram depois. É um post que tem ela toda explicadinha, toda resumidinha para quem quiser ver. Não é, amiga? Falei. Me conta aí o que você sente. Perfeito, amiga. Gratidão por essa explicação maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nessa parte do Kiron. E faz todo sentido, né, colocar esse arquétipo nesse lugar. E, nossa, teve muita coisa que tu falou que eu fiquei assim, meu Deus, cara, como cada vez conecta mais e isso vai expandindo mais. Então, agora, por último, vou começar pela última coisa que tu falou, que é o que está mais recente na minha cabeça, que é essa contribuição no micro, né? Porque antes, quando tu tá lá no começo da jornada, quando tu tá no teu mundo comum, ali quase chamando ali, com a aventura e tal, tu não tá, assim, tu não tem nem força, tu não tem nem, sabe, assim, pra contribuir com o quê? Que saco, me deixa, larga de mão, não quero contribuir com nada, não é assim? Né? É uma desconexão muito forte com aquilo que tu tem de melhor, né? Daqui a pouco tu tem todo o potencial para ser uma pessoa amorosa, para ser uma pessoa alegre, feliz, mas num determinado momento da vida, com tanta coisa acontecendo, aquilo não parece nem possível, né? Então eu não sou carinhosa com ninguém, eu não abraço ninguém, não quero falar com ninguém, foda-se todo mundo, eu tô sofrendo pra caramba. Então isso ficou na minha cabeça. Quando tu chega nesse lugar, parece que essa lupa, né? Essa expansão acontece aí também, de tu olhar para os lados e dizer assim, meu Deus, olha quanta oportunidade de contribuir, na verdade. Olha quanta coisa eu posso estar fazendo no meu dia a dia, né? E sei lá, e antes eu não fazia porque eu não tinha essa compreensão, né? E é bem como tu falou, isso é um comprometimento contigo. Porque, claro, a gente começa, né, pelo menos eu acho, não sei, depois tu me fala o que tu acha, mas eu acho que a gente começa essa jornada meio por nós, né? Porque a gente está sofrendo muito, porque a gente quer uma cura, mas depois, no final, ali no final, né, nunca acaba, vai recomeçando. Mas ali no finalzinho tu começa a perceber que aquilo também é pro bem maior, aquilo também é um comprometimento com o que tu quer ver no mundo, né? Eu considero que hoje em dia é muito importante que a gente tenha essa... sempre foi, né, claro, mas hoje em dia que a gente está passando por tanta crise, por tanta coisa difícil, eu considero que esse olhar também para o macro é muito necessário, né? Então tem aquela coisa assim, eu não posso sair curando os outros se eu não estou curada. Eu não posso sair ajudando os outros se eu estou lá toda, né, na lona, deitada lá, toda perdida. Então, isso que tu falou agora me veio esse pensamento, assim, né? Até porque ontem estava falando com a Bia, né, a gente estava falando sobre construção de tribo, mas acabou indo pro amor, né? Amor, enfim, esse amor que faz a gente sentir esse bliss também, né? Eu acho que esse bliss também passa por esse amor que a gente sente, assim, por nós, pelo outro, né? Enfim, não sei o que tu acha. Ai, amiga, eu acho total. Então, é como essa força que chama a gente, né? Converge. Não, a gente não tá. Existe uma ilusão de uma separação, né? Não tá. Não existe, não tem separação, né? Então, eu acredito que é justamente a gente chegar nesse ponto de olhar, né? Então, é pelo bem maior, é pelo todo. A Ana falou assim, eu acredito que a contribuição para o mundo começa por pequenos gestos, olhares, sorrisos e palavras amorosas. É total isso. E por quê? Na minha visão, né? Porque quando eu passo por esse processo de morrer um pouquinho, então essa jornada ela acontece quando a gente tá pronta para morrer um pouquinho. E a gente tem que morrer muito, né? Morrer essas partes
nossas que se acham superior a alguém, que se acham no direito de não sei o que, não sei o que, ou de, eu sou melhor que alguém porque eu vim linda, ou eu vim com dinheiro, ou eu vim com isso, e aí por isso eu sou melhor, eu sou abençoada, né? Então, até falando entrando aqui um pouquinho no spiritual bypassing, né? Que é aquela fuga espiritual de tipo, eu sou uma trabalhadora da luz, né? Então, isso tudo tem que morrer, né? Pra gente entender que ali, debaixo de todas as camadas, e sim, a gente fala de estruturas sociais, de privilégios e de consciência de classe, né? Então, é claro que a minha jornada de heroína não vai ser igual a uma mulher indígena ou uma mulher negra. Eu tenho meus privilégios dentro dessa materialidade, mas debaixo de muitas e muitas e muitas camadas, e aí falando num nível psíquico, né, interno e espiritual, não religioso, mas espiritual, é tudo, né, existe um self, né, que nos conecta, né, que é tudo a mesma coisa. E aí, quando a gente morre um pouquinho, a gente entende que, então, o sorriso, né, como a Ana falou, a palavra de amor, a palavra de carinho que eu dou pro outro, é para mim também, porque o outro também sou eu, né? E aí, quando eu entrei em contato com as minhas sombras, eu me torno mais compassiva com as sombras dos outros. E à medida que eu me torno mais compassiva com as sombras dos outros, eu me torno mais compassiva com a humanidade. E aí volta para esse ponto que nos conecta, né? Então, falaram ali, né? Acho que não sei se foi a Bia, tipo, não acaba esse morrer, gente, a gente vai passar, a gente precisa passar por várias e várias vezes por isso, né? Quem se empreende nessa jornada de alcançar essa consciência. E o que nos mata é a expectativa. É justamente isso, tipo, que horas vai acabar, né? Então a gente tá grande, né? Grande diante dessa imensidão que é a vida. Tipo, não, chega. Eu já cansei, acaba logo, passa para outra fase. E não é assim que funciona, né? Mas isso a gente vai entendendo à medida que a gente vai caminhando. E eu tô no começo, né? Eu tô aqui falando porque eu tô no começo. Eu vou morrer muito mais, vou passar por essa jornada muito mais. Então eu vou ver muitas coisas que hoje eu não vejo, né? Então não é de um lugar, tipo, já resolvi. Eu acho que daqui talvez uns 60 anos eu vou ter resolvido ou não, não sei. Eu acho que vai ficar mais coisa para a próxima vida, talvez. Mas é isso, né? Então, é pelo todo, porque não é por mim, porque é pelo todo, porque é isso que, né? Não tem outra coisa que existe, né? Tudo. Eu sinto isso, amiga. Essa é a minha visão das coisas. Que lindo, amiga. Que lindo. Nossa. Ai, expandindo aqui. Outra coisa que me vem também, assim, quando a gente está falando de morte e renascimento, e essas mortes necessárias, eu também acredito que, claro, aqui a gente está falando da jornada da heroína, né? Então a gente vai levar para esse lado mais do feminino, e até para, né, mulheres, ou qualquer pessoa que se identifique com essa nomenclatura. Mas eu penso que a gente tem também, pensando pelo aspecto feminino, uma familiaridade, tá certo? Familiaridade com a morte, né? Nesse processo de renovação. A gente pode falar até da menstruação, por exemplo. Né? É um processo de viver e morrer todo mês. Mas, para além disso, né? Para além disso, eu sinto que também tem muito essa familiaridade com a morte e o renascimento. Tem enfim, só esse adendo. E outra coisa, tem uma mulher que eu sigo e amo e honro, meu Deus, minha deusa perfeita, maravilhosa, que é a Lucilena Galvão. Não sei se tu conhece, amiga. Uhum. Ela é filósofa, ela faz muitos vídeos lá no YouTube, então tem assim, conteúdo para a vida inteira. E ela falou uma coisa esses dias que ficou muito na minha cabeça sobre isso, que a única cura para a morte é o renascimento, né? Então,
Porque tudo na vida é assim, né? A gente costuma ter essa demonização da morte porque a gente acha que morreu, acabou tudo. E, meu Deus, nunca mais. E agora? Quando na verdade não. Quando na verdade a morte, se a gente olhasse para ela do jeito mais natural, do jeito que ela realmente representa, ela é essa renovação. Nada na vida morre para sempre, nunca mais, e acabou e já é. Né? Pelo menos se a gente olha para a natureza, isso não acontece. Uma planta não morre para sempre, ela vai se transformar em outra coisa, vai, né, ter um processo ali, o bicho não morre para sempre, ele vai se transformar em outra coisa. Então, tem muito isso, né, dessa transformação. E aí essa resistência, né, que tu estava comentando, de tipo, meu Deus, mas eu não quero morrer, não quero passar por isso, eu não quero. Eu entendo, eu também tenho isso diversas vezes, mas é importante que a gente tenha essa consciência também de que, primeiro, que é inevitável, então lutar com isso, brigar com a vida, isso eu acho que faz parte dessa mentalidade mais infantil, mas não sei se infantil, mas mais insegura, né? Com medo da vida, com medo de enfrentar os... Ele tá aqui no meu colinho. Tô fazendo ronron. Desculpa, amiga. Continue, por favor. Eu amo, ai, que delícia. E, não, enfim, aí, né, essas coisas que me vieram à cabeça, assim, então é bom, né, a gente saber desse passo a passo, nomear isso, para entender que no momento, claro, no momento ali do desespero da coisa, a gente só tem que sentir mesmo, e é isso aí, não tem o que fazer. Mas aí no próximo momento, trazer essa consciência, trazer até um pouco do racional e dizer assim, não, é a parte do processo. A parte do processo que é necessário viver agora, e sem isso, eu não passo para a próxima fase. Sem isso, né, não tem esse processo de expansão, né? Então, enfim, é isso. É isso, eu concordo perfeitamente, amiga, porque a nossa mente, ela tá aí o tempo inteiro para jogar, né, esses joguinhos, tipo, não deveria estar fazendo isso. E isso é neurofisiológico, né? Tem uma parte do nosso cérebro que tá ali olhando para o que a gente está vivendo e comparando com a expectativa que eu tenho daquilo. E isso é para as pequenas coisas e para as grandes coisas. Então, se eu vou para a vida entendendo que eu vou passar por um monte de BO e que é isso mesmo, e que tá todo mundo no mesmo barco, e que, né, eu não sou o floquinho diferente que não vai passar por nenhum desafio, né? Então eu vou para a vida, tipo, chama, né, bebê? Manda que eu resolvo. Eu me viro uma resolver. Eu tava falando com a minha mãe esses dias. Mãe, uma das melhores heranças que você me deu foi essa, né? Que a minha mãe sempre falava assim pra mim, Zarife, não existe esse negócio aí de, não sei, não quero não. Quer, resolve. Eu sou uma resolvedora de coisa, né? Me manda um negócio que eu resolvo na minha mão. Eu não vou ficar de má vontade. Isso é uma herança muito forte dela e do meu pai, né? Tava conversando com ela. Então tá. Então é que nem os joguinhos, né, que a gente jogava. Eu adorava jogar Sonic. Então vai vir um monte de fase, vai ter chefão, vai ter inimigos e vai ter... então tá, eu vou. Né? Bora. Pego aqui os meus recursos. E aí, por que é importante? Meus recursos. Porque a nossa mente, né, voltei pro que eu tava falando. Nossa mente tá o tempo inteiro, não deveria estar vivendo isso. Alguém errou, sabe? Tipo... Será que não me trocaram na maternidade da vida e não era pra eu ser a Kim Kardashian? Né? E aí tá tipo, se eu for, né? Tá errado isso. Ok, a nossa mente ela vai fazer isso o tempo inteiro. O que importa é que eu sei o caminho e eu tenho uma visão sistêmica, né? Não é aquilo isolado. E eu me puxo, que é exatamente isso que você falou. Eu me puxo. Beleza, precisa de recurso agora. Deixa eu colocar para fora esse tédio da vida, deixa eu colocar para fora essa raiva, essa tristeza, essa mágoa, esse luto. E aí eu expresso, e aí eu movimento aquela emoção, aquele sentimento, eu dou um espaço, eu acolho, eu vejo. E aí eu volto, eu mesma me puxo, né? Então, o que é ser a sua heroína do que não eu mesma me protagonizar a minha história. E eu mesma me puxo quando eu tô caída.
Ou se eu sei que eu não tenho força para me puxar, eu mesma vou procurar ajuda. Eu não fico ali naquela posição passiva, né? Eu sou heroína dessa bagaça aqui. E aí a gente vai. Não é uma questão de ir em direção a um caminho que você está consciente o tempo inteiro. É que saber como lidar, que recursos usar em cada uma dessas partes. Porque a gente vai, né? Então é tipo aquela historinha, né? Ai, cai no buraco. Amanhã eu não vou cair. Amanhã eu caí de novo no buraco. Aí depois de amanhã eu caí de novo no buraco, né? Passando pela mesma rua. Aí depois 10 vezes caindo no buraco, eu não caio no buraco, mas eu bato a cabeça num galho de árvore, né? Então a gente vai estar o tempo inteiro ali, né? Ai, não. Calma, volta, tô aqui. Né? Calma que existe um caminho, existe um propósito e eu vou com força, eu vou com a minha força de vida, né? É isso, então, né, amiga, trabalhando com medicina, atendendo diariamente pessoas em situações vulneráveis, né? Realmente vulneráveis. Então, putz, descobri que eu tô com câncer, putz, descobri que eu vou ter que tirar meu útero, putz, eu descobri que, então, situações realmente vulneráveis, a gente vê, observa claramente de quem sai vida e de quem não sai vida, né? De quem tá ali puxado pro, né? Então, tipo, ai, meu Deus, não, porque aposto que não vai dar certo isso daqui de novo, o SUS. Aí vem outra assim, nossa, atendi uma mulher hoje de 90 anos inteiraça, né? Não vou nem falar que às vezes eu fico meio insensível, mas com um problema gigante, ia ter que tirar útero. Ela olhou assim pro médico, doutor, é isso que eu vou ter que fazer? É a única opção? Então pode deixar que eu vou dar conta. Eu vou fazer o exame hoje mesmo, não? Aí o doutor, né? Olha, você não demora, né? Não demora, isso é sério. Ela, você acha que eu não vou cuidar da minha vida? Eu já tô indo hoje mesmo fazer meu exame. Então, flui vida daquela mulher, né? Flui vida. E aí é isso que a gente tem que buscar. Se não tá fluindo a vida através de mim, né? Como é que eu posso buscar ela de volta? Como é que eu posso me reconectar? Faz sentido? Muito sentido, amiga. Vou ler aqui um comentário que a Bia botou que eu achei bem bonito. Sinto que o medo da morte do ego é, na verdade, o medo de viver sem amar, porque amor vem da etimologia de sem morte. E o legado que a gente, enquanto seres egóicos, tanto almeja em deixar na Terra, nada mais é do que isso, amor. A ideia de que não morremos porque amamos aqui. Enfim. Profundo, hein, mana? Gratidão por compartilhar, Bia. Andréia, sim, a live vai ficar salva. Amiga, vou compartilhar um pouquinho. Achei lindo tudo isso que tu falou. Maravilhoso. E eu vou compartilhar um pouquinho da parte aqui do encontro com o mestre. Porque hoje, coincidentemente, eu, assim, do nada, eu resolvi ouvir um áudio que eu tinha mandado para o meu mestre, né? Para a pessoa que me mostrou que algumas coisas eram possíveis quando eu já estava perdendo as esperanças, né? O professor da faculdade, meu, Jair, sempre falo dele. Eu acho que você me falou dele já. Sempre falo dele, sempre vou falar. Assim, amor da vida é tipo assim, é uma pessoa muito importante para minha jornada, porque foi exatamente naquele momento que eu achava que não tinha esperança, que eu achava que eu ia passar a minha vida inteira, né? No meu caso, por exemplo, o mundo comum e o chamado para aventura era a questão física mesmo, de saúde, né? Então eu não estava conseguindo nem viver, eu não estava nem conseguindo tirar essa força que tu acabou de falar, não tinha, eu estava ali, desisto, não quero mais. E aí ele me trouxe toda essa compreensão muito sutilmente. Em nenhum momento ele falou assim, não, vem cá que eu te ajudo. Em nenhum momento ele falou. Mas ele foi me levando aos poucos a compreender que existia, por exemplo, uma expansão de consciência, que existia ferramentas que podiam me ajudar a expandir a minha consciência, e expandindo a minha consciência eu conseguia
olhar para as coisas de modo diferente. Então, as coisas não pareciam mais tão insolúveis, né? A gente fez uma prática de respiração, né? Inclusive na faculdade de dança. E aí, eu estava ouvindo esse áudio hoje, mas eu comecei a falar sobre isso por quê? Porque primeira travessa. Do encontro com o mestre. Deu branco agora. Eu ia chegar em outro lugar, não era esse. Sim. Porque ele dizia uma frase que ficou muito na minha cabeça e eu repito até hoje. Todas as vezes que a coisa parece estar apertada, todas as vezes que a coisa começa a ficar meio tensa, eu repito essa frase. Eu acho que tem tudo a ver com o que tu acabou de falar, que é: faça o que tem que ser feito. Ele falava muito isso. Faça o que tem que ser feito. E é isso, tem vezes na vida que a gente tá numa confusão tão grande, num buraco tão grande, que é isso, falta esse vício, falta essa vontade de viver, falta essa energia de recrutar, né, a heroína. Às vezes a gente nem sabe que tem, né? Nem conhece, nem entende. Mas aí essa frase é uma frase que eu guardo muito, assim, né? Que eu lembro muito nesses momentos, assim, de fazer o que precisa ser feito. Tem vezes na vida que a gente vai ter que fazer o que precisa ser feito, independente se a gente gosta, independente se é gostosinho ou não. E isso eu acho que tem muito a ver também com esse chamado do coração, né? Com a coragem. Sempre que eu falo coragem, eu lembro da Mari, veio automático. Da Mariela. Eu acho que tem muito a ver com esse chamado do coração, né? Que, no fundo, o que é a jornada da heroína? Do que a gente está falando aqui? Né? Quando começa a acontecer isso, o que é? Começa a aflorar conteúdos dentro da gente que nos deixam quietos, que nos deixam tensos e tem alguma coisa errada. O que é isso se não esse chamado, né? Essa coisa gritando aqui dentro, mas é que tem tanta coisa em cima, tem, né, tanta frustração, tem tanta tristeza, tem a depressão, enfim, que às vezes tu não consegue nem escutar, né? Então, me parece muito isso, assim, dessa jornada da heroína ser o caminho, né, o lugar onde a gente pode não sei nem como colocar isso em palavras, mas assim, é o lugar que a gente pode entender que o caminho sempre vai ser esse, de se conectar com aquilo que é mais urgente em nós, com aquilo que é mais importante, com aquilo que é mais sutil até, né? Que a gente não vai ouvir com palavras, né, certinho. Isso vai vir de uma forma, das formas mais inimagináveis possíveis. Então, eu fico sempre pensando nesse comando, sabe? Essa coisa assim mesmo. É um comando mesmo, acho que tem que ser feito. Eu acho lindo, amiga. Adorei que você compartilhou, porque é um mantra meu também. Total, assim, eu lembro perfeitamente no dia que instalou isso dentro de mim, eu era, nossa, tinha uns 18 anos, e aí foi um momento tão banal, assim, tão banal, que eu tava no self-service, né, com uma amiga minha, e eu tava pegando, eu ainda comia carne, né, então pensa, tava pegando arroz, bife, batata frita, aí ela pegando muito de salada, né, eu falei assim, ai amiga, que legal que você gosta de salada, eu não gosto. Ela, eu também não gosto, mas quando a gente vira adulta, a gente faz o que tem que ser feito, né? Então é uma coisa muito banal, né? Muito banal, muito banal. Nossa. E que serve para tudo, né? Para tudo. E o que eu acho que, né? Então, que é como se fosse um segredo, ou algo que me faz, uma chave mesmo que virou dentro de mim, e não faz tanto tempo, né? Então, de uns 4, 3 anos para cá, é que esse fazer o que tem que ser feito não precisa ser sofrido, porque é justamente né, tem horas que a gente tá lá no fundo do poço mesmo, né, e tudo bem doer, né, não é para fingir uma felicidade, mas é simplesmente esse não resistir, né, então não estou resistindo àquilo. Então, o meu processo de depressão foi bem isso, era tipo mágoa, né, tipo culpa, quem já passou sabe, então vem umas culpas, né, de
sei lá, quando eu tinha 5 anos, eu deixei meu cachorro sem comida.